Queridos, estamos aqui em Santa Cruz, no Rio de Janeiro, com o pastor Luiz. Aqui é a Igreja da Família. O pastor entrou em contato comigo, né, pastor? Exatamente. Através da campanha que eu fiz pelo WhatsApp, né? Conversamos um pouco. Perfeito. E aí já combinamos, né? No período do fim de ano. Exato. Aí não deu, aí viemos hoje. Queridos, essa é uma das visitas que nós estamos fazendo, né? Para que a Igreja do Senhor, para que pastores como o pastor Luiz tenham esse suporte na igreja, né? E aí vamos conhecer aqui a igreja dele. Vou mostrar aqui a fachada. Isso aqui é a fachada da igreja. Devagar, filho, não faz movimento brusco não, tá? Então, queridos, aqui é a Assembleia de Deus na Zona Oeste, Igreja da Família. E dando uma olhada no Instagram, eu conheci nosso irmão Heine. Fiquei muito curioso em conversar com ele pessoalmente, até porque a proposta que ele tem sobre fachada de igreja, sobre interior de templo, tem tudo a ver com aquilo que a gente pensa. E para que a gente venha atualizar com a proposta de chamar as pessoas para visitar a nossa igreja, para conhecer a Cristo, para conhecer qual é a nossa proposta evangelística, eu pensei muito bem, analisando a proposta do irmão Heine, eu entendi que é tudo aquilo que eu penso para estruturar mais a nossa fachada e também o interior, fazendo a distribuição bem planejada para que a gente possa distribuir os departamentos para ter um momento de estudo bíblico, de oração, de comunhão, enfim, essa é a ideia macro que nós temos para a nossa igreja. Nada melhor do que convidar uma pessoa que tem essa visão, que tem esse conhecimento para poder entregar aquilo que a gente precisa para continuar servindo ao Senhor Jesus com qualidade. Essa é a nossa meta. Pastor, isso que o senhor falou é importante, porque assim, para mim eu fico muito feliz quando eu encontro um pastor com visão, quando eu encontro os irmãos assim, com coração no reino, né? Exato. Porque eu de coração, pastor, é algo que me motiva muito, tá? É algo que me dá prazer, é fazer isso, né? Isso que eu estou fazendo, a gente está junto, poder cooperar. E eu tenho certeza que, como a gente estava conversando ali sobre a fachada, sobre os detalhes no interior, a sua igreja tem uma estrutura, né? Se eu tenho chamado, só preciso de alguns ajustes para poder avançar muito, pastor. Perfeito, perfeito. Avançar e ir muito além, né? E hoje eu vejo aqui na Zona Oeste o que eu falei com o senhor em relação a essa mudança hoje das igrejas. Eu vejo que essa igreja pode avançar muito, ser referência. Eu creio. Ser referência nessa geração. Eu não tenho dúvida, por isso que o Espírito Santo, ele me incomodou a fim de que eu fizesse contato contigo, né? Porque estou pastoreando há 34 anos. 34 anos pastoreando. Nós temos aqui uma área de 8 mil metros quadrados, própria da igreja. Mostra aqui, filho. Tá. Faz um zoom devagarinho assim, mostrando a área. É uma área que foi adquirida. Bem levinho, vai lá. Ali. Uma área adquirida com muito sacrifício, muita oração, determinação. Só que chegou o momento de a gente ir no passo do gado, mas buscar atualidade, né? Nos atualizar de acordo com as nossas necessidades, né? Porque a gente recebe vidas, recebe famílias, então a gente pretende algo muito mais. Queremos transformar a nossa igreja como de fato, não só o slogan Igreja da Família. Queremos de fato uma igreja da família, uma igreja acolhedora, uma igreja que as pessoas possam vir e falar assim, pô, eu vou ouvir Deus, eu vou ter comunhão com Glória os meus irmãos. Essa é a nossa proposta. Isso já acontece, né? Já acontece. Só que pode ajudar muito mais pessoas aqui. Exatamente. Né? Nós queremos, através da nossa visão, que é a visão de reino, não visão de império, essa proposta. Glória a Deus, receber os irmãos com muita alegria e otimizar o nosso espaço, mas com planejamento. Tá? Porque o nosso Deus é totalmente organizado, né? Ele nos dá a oportunidade de dar o primeiro passo, a gente dá o primeiro passo evangelizando, etc e tal. Como no princípio, as igrejas eram nas casas. Isso. Né? Hoje nós temos grandes templos espalhados no mundo todo, mas começou nas casas. Aqui nós começamos pequenininho e continuamos pequeno com a perspectiva de crescer para o reino. É isso. Né? E eu tenho certeza, pastor,
tenho certeza que sua igreja vai crescer mais. Como eu te falei, organizando alguns pontos na estrutura, Certo. que é essa arquitetura do templo, a parte técnica, né? Aham. Ajudando a capacitar mais o seu pessoal da área técnica. Exato, Igual eu te exato. falei, o pessoal do som, da iluminação. A gente vai mostrar ali a nave do templo, né? Isso, muito importante. Com isso bem estruturado, o pastor passa a não se preocupar mais com obra. E hoje é importante. O pastor, ele cuida da igreja, cuida dos irmãos, cuida dos discípulos. É verdade. Mas o pastor acaba tendo que ser arquiteto, engenheiro, mestre de obra, né, pai? Inclusive, Exatamente. o pai do meu pastor, o pastor Jaci, ele construía igrejas. Aham. Imagina o pastor se preocupando com a obra. É importante saber de tudo, né? Estar ciente, cuidar, mas se preocupar com isso, né? Então nós temos no caso a sua equipe, e nós temos a nossa equipe de suporte de projeto. Vamos dar uma olhada na igreja? Agora, vamos lá. Essa aqui é uma área também, é uma área improvisada, as crianças brincam. Aqui nós estamos construindo ali, são primeiro, segundo, terceiro pavimento, que serão, nós vamos puxar até aqui, que serão salas de aula destinadas para os departamentos. Temos uma pequena aqui, uma cafeteria, momento de comunhão, os irmãos vão chegando, vão fazendo lanchinho antes de ir para o culto. Com as crianças. Essa é a nossa turma, né? Bem estruturado, né? Como eu te falei, hoje uma estrutura dessa, por exemplo, eu posso sentar aqui com os irmãos, simplesmente para ter comunhão, conversar, orar. Exatamente, quando acabam os cultos, né, a maioria dos irmãos senta aqui, fica à vontade, um grupo batendo papo, trocando ideia, toma café, faz um lanche. Quer dizer, o culto, religiosamente, a gente termina às 21 horas. Mas muitas vezes o irmão fica aqui até 10, 10h30, 11 horas da noite, batendo papo. Aí você já parou para pensar que o antes do culto e o depois do culto é um momento de comunhão precioso. Exatamente, E, pastor, tem muitas igrejas que não pensam nessa comunhão. E é ali que um irmão conversa com o outro, é ali que tem uma comunhão um pouco diferente de estar dentro do culto. Exatamente, né? exatamente. E aí é nesse momento que eu posso aqui estar com os irmãos, estudar um pouco a palavra, às vezes até receber um pequeno aconselhamento do pastor aqui, né? Perfeito, Porque tem coisa que não é nem no gabinete, né, pastor? Exatamente. Pode ser uma conversa. Pode, uma conversa informal. Aí eu vou chegar, pastor, estou precisando de uma ajuda, né? E aí... Isso é o nosso dia a dia. Isso é o nosso dia a dia. Agora imagina essa cafeteria aqui aberta para atender a rua. Acho que dá para pensar. Com certeza. Muito bom. Realmente é uma boa sugestão, né? Conforme eu te disse, tudo aqui é adaptação. Por exemplo, aqui é o banheiro feminino, tá? Banheiro feminino. Aqui é uma secretaria também, tá certo? Aqui funciona duas secretarias, a secretaria da igreja propriamente dito e da ETAD, que é a Escola de Educação Teológica da Assembleia de Deus. Tá? Sim. Nós temos um seminário que acontece aqui, um médio em teologia, que funciona todas as sextas-feiras, a partir das 19 horas. Tá? Aqui são salas. Da Deso Kids, as crianças de 2 a 4 anos. Essa aqui também é o maternal. Aqui é o gabinete pastoral, onde eu faço atendimento. Ô pastor, normalmente as igrejas não abrem a sala Kids para eu ver, sabe por quê? Porque às vezes a igreja gasta mais com som e deixa a sala Kids feia. Mas a nossa é bonita. Não, mas a nossa é bonita. A nossa é bonita? A nossa é bonita, climatizada. Então, totalmente climatizada, entendeu? Aqui, a pastora Leninha atende nessa sala. É a sala de assistência social da nossa igreja, entendeu? Aqui é a Cafadeso, é a Caixa de Auxílio Funeral da Assembleia de Deus na Zona Oeste, tá? Nós temos o plano funeral do Jardim da Saudade, os cemitérios tradicionais, porque no momento da dor a gente precisa pensar em tudo, não micro, mas pensar macro, né? Porque a gente lida com vidas, né? A gente lida com pessoas, então a gente precisa dar uma atenção globalizada aos membros da igreja. Por isso, Jaime, que eu te chamei aqui. Você não veio aqui por à toa, você veio aqui porque você é um visionário, é um instrumento de Deus e certamente você vai me ajudar a otimizar os gastos, entendeu? E aplicando de forma bem inteligente e equilibrada, que isso é importante. Aqui as irmãs depois da oração, aí elas param um pouquinho aqui para trocar uma ideia, entendeu? Para descansar, depois de ter orado pelos enfermos, feito campanhas. Então elas dão um time aqui, faz um lanche, né? Que isso
o dia todo elas permanecem aqui. Então essa é a ideia, a visão de estudo sistemático da palavra de Deus, vida de oração, vida de jejum e atendendo a membresia de uma forma totalmente direcionada, entendeu? Por isso que você vê aqui. Eu tenho uma boa notícia para o senhor. Então qual? A sua igreja, ela está bem próxima da igreja primitiva, pastor. Que coisa boa, hein? Está bem próxima. É muito bom ouvir isso. Deus está levantando pessoas com essa visão e vocês também com esse serviço, né? E a igreja primitiva era assim. Exatamente. Nós, os crentes, todos os dias em casa e no templo, né? E fazendo isso, né? Exato, orando, exato. ajudando o próximo. Exato. Benção, parabéns. Amém. Vamos. Amém. Vamos. E aqui também é o templo provisório, onde a gente cultua e busca Deus. Como a gente já tinha batido um papo, o que tu pensando em fazer? Já falar um pouco sobre uma análise aqui, né? Pode ser? Claro. Então. Tá pegando a gente bem de meio corpo? Ele tá, né? Nós estamos aqui na nave do templo, né? Da Igreja da Família, do Pastor Luiz, aqui em Santa Cruz, na zona oeste do Rio de Janeiro. Já fizemos uma análise de todo o templo, da fachada. E aqui na nave do templo, é importante nós entendermos, né, pastor? Igual a gente estava conversando, né? Aqui era o que? Era uma loja de veículos. Exatamente, uma loja de veículos. E com a aquisição dessa loja, nós fizemos uma adaptação, né? Então, todo o espaço aqui pensado, na verdade, foi uma adaptação. Não foi um planejamento arquitetônico, né, através do profissional qualificado. Nós fomos otimizando os espaços, alargando as tendas e cultuando, né? Então, a gente pensa que agora chega o momento de a gente sentar e ouvir uma orientação técnica, entendeu? A fim de... Pastor, hoje, assim, se a gente for pensar na necessidade da igreja, aqui em torno de quantas pessoas? 600? 700 cadeiras hoje. Então, hoje o primeiro ponto seria, primeiro analisar o horizonte da igreja uns 3 a 4 anos. Para ver se vai precisar ampliar. Perfeito. Por exemplo, a gente faz uma perspectiva de crescimento. Se precisar ampliar, a gente tem que incluir isso no projeto, senão depois tem que quebrar. Perfeito. O senhor falou que faz 2 cultos. Então, fazendo 2 cultos é importante porque a igreja economiza dinheiro com a obra, né? Mas se precisar ampliar, tem que prever, inclusive, na fachada maior. Exatamente. Tá? Um outro ponto. Como eu te falei, esse altar, esse palco aqui, ele está um pouco alto. Isso não é um problema grave, mas só cria uma distância um pouquinho maior, né? E a questão do pé direito aqui. Temos um painel de LED aqui no fundo. O painel de LED ele ficou no formato muito wide. Ele está além da tela. Ó. Na verdade, se a gente cortar 1,5 m, ele fica no formato wide, né? É ótimo o painel de LED de fundo, né? Quanto maior, melhor. Só que a gente sabe que o investimento pode ser mais alto, muito né? pesado, é verdade. A igreja aqui, meus irmãos, chega um pouquinho mais perto, filho, para pegar a gente mais de meio corpo, tá? Tá. A igreja aqui, ela já funciona bem. E conversando com o pastor Luiz sobre o templo evangélico, nós pensamos sempre o quê? A igreja ela tem que funcionar para servir aos irmãos. Então a melhoria na estrutura não é para o som ficar melhor, não é para ter uma iluminação de show, não. É para que os irmãos tenham uma experiência melhor com Deus. E isso coopera com o que a igreja pensa, com o que o pastor Luiz pensa. Perfeito. Então os ajustes no templo, eles são primeiro pela necessidade. E aí nós estávamos falando aqui sobre uma iluminação para gravação, iluminação para fotografia, do preletor, do louvor. Depois disso, o básico aqui, pastor, já funciona. Exato. Tá? Então seria uma adequação simples. A questão do pé direito, a gente vai fazer uma análise aqui de acústica, mas com o templo cheio aqui, a acústica não é ruim. Tem igreja, pastor, que chega e fala assim, vamos colocar um monte de placa acústica. Não resolve, porque a acústica da igreja, ela tem que ser, tá bom, a acústica tá boa, para que gastar dinheiro além, né? Exato. Tá ótimo. A acústica da igreja não pode ser igual de cinema, que é aquela, você se sente mal. Se tiver num cinema, fica no cinema sem estar passando nenhum filme, você se sente mal. Aqui a acústica, tá boa. Então, para que fazer um projeto acústico aqui? Não precisa, tá?
A questão é mais posicionamento de som, como eu falei. O som aqui está muito distante. Por quê? Vamos mostrar aqui essa caixa de som. Esse Line Array da O'Neill é uma boa caixa, tá? A igreja fez uma boa escolha, só que tem muito som aqui dentro. Tem subwoofer? Tem 2 subwoofer. Esse subwoofer, me mostra aqui também, filho. Esse subwoofer, ele tem muita pressão se colocado no máximo. É de 15? Falando de 15, 12. Parece é de 15. É de 15, é de 15. Me mostra aqui eu e a caixa aqui rapidinho, filho. E aí nós temos uma questão aqui. O guia de ondas desse Line Array, ele está se perdendo aqui no canto, tá? Então ele é um pouquinho mais centralizado. Então aqui os ajustes no templo, eles são mínimos. Entende, pastor? Então hoje, o senhor com uma boa fachada, ajustes pequenos no templo e a inserção das salas, desses ambientes, sua igreja já vai ter uma estrutura melhor, né? Perfeito, como eu te falei, perfeito. Área de batismo, área para celebração da Santa Ceia, um centro de estudos bíblicos, talvez adaptando um outro espaço, né? Sala de oração já tem, dá para adaptar, se eu tenho uma boa estrutura. Eu acredito, pastor, que com isso, a sua igreja, na verdade, ela já é diferenciada. Com essas pequenas alterações, incluindo a fachada, ela já vai ter uma estrutura muito melhor. Isso vai ser bênção. Isso é um bom sinal. Vai ser uma bênção para as pessoas. E eu quero aqui pedir ao Senhor, né? Primeiro agradecer ao Senhor por estar aqui, né? Poder ser uma ferramenta do Senhor para ajudar a igreja. E também te agradecer pela confiança, tá? E eu creio no poder do Espírito Santo, creio no poder de Deus que bons frutos vão ser produzidos. Tenho certeza. Tá, pastor? Tenho certeza. É um prazer muito grande. Como muito obrigado por você ter vindo. Amém.